início invisível da prosperidade. Napoleon Hill, toda virada real começa sem plateia. Não há anúncio, não há sinal externo, não há aplauso. Às vezes, tudo o que muda é algo interno, discreto demais para ser explicado, mas forte o suficiente para não ser ignorado. É como se o mundo continuasse igual, enquanto por dentro algo deixasse de encaixar. E essa sensação, estranha, silenciosa, quase incômoda, costuma ser o primeiro indício de que a prosperidade começou a se mover. Nem sempre isso vem acompanhado de entusiasmo. Em muitos casos, vem como cansaço, um tipo específico de cansaço, não físico, mas existencial. A pessoa segue trabalhando, acordando cedo, cumprindo compromissos, mas algo nela já não aceita mais os mesmos limites. O que antes era tolerável passa a incomodar. O que antes era normal passa a soar estreito. Não é rebeldia, é maturação interna. Há quem confunda esse estágio com desânimo, quando na verdade é um sinal de expansão. A mente começa a rejeitar rotinas que não conduzem a lugar algum. O espírito passa a questionar esforços que apenas mantêm tudo como está. Surge um desconforto que não aponta para o caos, mas para um ajuste. Algo dentro começa a pedir coerência entre pensamento, ação e destino. Esse é o tipo de fase que não rende fotos, nem frases prontas. É um território invisível e exatamente por isso muita gente desiste nele. A pessoa tenta explicar o que sente, mas não encontra palavras. Tenta justificar mudanças internas, mas o ambiente não entende. E aos poucos aprende a silenciar esse processo, vivendo-o sozinha. O curioso é que quase sempre esse período surge antes de qualquer melhoria visível. Antes do dinheiro aumentar. Antes das oportunidades surgirem. Antes do reconhecimento chegar. É como se a vida exigisse primeiro uma reorganização interna, para depois permitir a expansão externa. Nesse estágio, o indivíduo começa a perceber algo sutil. Ele não quer apenas mais dinheiro, ele quer coerência. Não quer apenas abundância, quer significado. Não quer apenas vencer, quer parar de se sentir pequeno dentro da própria vida. Esse ajuste interno não acontece de forma racional. Não é uma decisão lógica nem um plano financeiro. É uma mudança de identidade silenciosa. A pessoa começa a se ver diferente, ainda que ninguém mais veja. E isso gera um conflito interno inevitável. Continuar agindo como antes começa a doer. Há noites em que o sono fica leve. Dias em que o pensamento parece girar em torno de perguntas que nunca haviam surgido. Não perguntas filosóficas complexas, mas questionamentos simples e perigosos. É só isso? É para isso que estou usando minha energia? Se eu continuar assim, onde estarei daqui a 5 anos? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas aparecem quando a mente começa a se alinhar com um nível mais alto de exigência pessoal. E nesse ponto, algo fundamental muda. O indivíduo passa a se tornar incompatível com a estagnação, mesmo que ainda não saiba como avançar. Esse é o início invisível da prosperidade. Não há prosperidade real sem essa ruptura silenciosa. Quem tenta pular essa etapa costuma até ganhar dinheiro, mas não sustenta, porque a estrutura interna continua frágil. A prosperidade verdadeira não se apoia apenas em oportunidades externas, mas em uma base mental sólida, treinada para crescer, sustentar e multiplicar. Nesse momento inicial, a pessoa começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Observa hábitos automáticos, questiona crenças herdadas, nota como certas frases repetidas ao longo da vida funcionaram como limites invisíveis e, sem perceber, começa a se afastar mentalmente dessas amarras. Não é um rompimento agressivo, é um distanciamento natural, como quem cresce e percebe que certas roupas já não servem mais. Não há raiva, apenas consciência. Essa fase também traz solidão.
Nem todo mundo entende quem começa a mudar por dentro antes de mudar por fora. O ambiente tende a reagir com estranhamento. Alguns interpretam como arrogância, outros como confusão. Mas, no fundo, é apenas alguém atravessando um processo interno que não pode ser explicado, apenas vivido. É nesse ponto que muitos tentam voltar atrás, tentam se convencer de que estavam exagerando, tentam se encaixar novamente, tentam silenciar o incômodo. Mas algo já foi visto, algo já despertou, e não há como desver. A prosperidade começa exatamente aí, quando a mente deixa de aceitar versões pequenas de si mesma. Ainda não há dinheiro novo, ainda não há portas abertas, mas há algo mais poderoso: clareza interna emergente. Uma percepção crescente de que o futuro não pode ser uma repetição melhorada do passado. Ele precisa ser uma construção diferente. Essa clareza não grita, ela sussurra. Mas quem aprende a escutá-la descobre que esse sussurro é mais confiável do que qualquer promessa externa. A partir desse ponto, a pessoa começa a agir de forma diferente, mesmo sem perceber. Escolhe melhor o que consome mentalmente, passa a se incomodar com desperdício de tempo, desenvolve uma intolerância silenciosa à mediocridade, não nos outros, mas em si mesma. Esse é um marco, invisível, mas definitivo. Nada ainda mudou fora, mas tudo já começou a mudar dentro. E quando isso acontece, o destino deixa de ser aleatório. Ele começa a responder. O ajuste interno que antecede toda a expansão. Depois que o incômodo silencioso se instala, algo curioso começa a acontecer. A pessoa passa a enxergar a própria vida como um sistema. Não no sentido técnico, mas no sentido prático. Ela percebe que resultados não surgem do nada. Eles obedecem a uma lógica invisível, construída dia após dia por pensamentos repetidos, decisões automáticas e reações emocionais que nunca foram questionadas. Nesse ponto, o indivíduo ainda não sabe o que quer exatamente, mas sabe muito bem o que não aceita mais. E isso já é um avanço enorme, porque a prosperidade não começa com respostas claras, começa com a recusa de continuar vivendo no automático. A mente entra num estado estranho de transição. Não é mais a mente antiga, acomodada, mas ainda não é a mente estruturada para o crescimento. É um território intermediário, um espaço onde antigas certezas perdem força, mas novas convicções ainda estão se formando. É aí que muitos se confundem. Acham que estão perdidos, quando na verdade estão sendo desprogramados. Durante anos, a pessoa aprendeu a reagir ao mundo de forma previsível. Aprendeu o que esperar, o quanto desejar, até onde sonhar. Criou um teto invisível para si mesma. E agora, sem perceber, começa a tocar esse teto por dentro. Cada pensamento limitante passa a gerar desconforto. Cada escolha pequena começa a incomodar. Não porque a pessoa ficou ingrata, mas porque ficou consciente. Esse ajuste interno não acontece em linha reta. Há dias de clareza e dias de confusão, momentos de confiança e recaídas em velhos medos. Isso não é falha, é reorganização. A mente está aprendendo a operar em outro nível, e todo sistema, antes de se estabilizar, passa por instabilidade. Nesse estágio, o indivíduo começa a notar algo essencial. Não é o mundo que está bloqueando sua prosperidade, é o modo como ele se posiciona mentalmente diante das oportunidades. Não por culpa, mas por condicionamento. A mente humana tende a repetir o que é familiar, mesmo quando o familiar causa dor. E prosperar exige romper esse ciclo, exige agir sem a validação imediata, pensar sem a garantia de aprovação, avançar sem a certeza absoluta. Por isso, essa fase parece solitária. A pessoa começa a mudar conversas, interesses, referências, passa a observar mais e reclamar menos. Aprende a escutar antes de reagir, não porque virou passiva, mas porque ficou estratégica.
Ela começa a perceber que energia emocional desperdiçada é prosperidade bloqueada. Há uma mudança clara no diálogo interno. Pensamentos como "isso não é para mim" começam a ser questionados. Não com euforia, mas com curiosidade. E se for? E se eu estiver subestimando minha própria capacidade? Esse tipo de pergunta não gera resposta imediata, mas gera movimento interno. E movimento interno sempre precede movimento externo. Nesse ponto, a pessoa começa a fazer pequenas escolhas diferentes, nada radical, nada visível, mas decisivas. Evita ambientes que drenam energia, reduz exposição a discursos derrotistas, passa a valorizar silêncio, foco e repetição construtiva. O mundo de fora continua igual, mas a forma de interagir com ele muda completamente. A mente começa a entender algo fundamental. Prosperidade não é um evento, é um estado mental sustentado. E estados mentais são treináveis. Assim como o corpo responde a hábitos físicos, a vida responde a hábitos mentais. Essa percepção muda tudo. O indivíduo passa a assumir responsabilidade pelo próprio estado interno. Não responsabilidade pesada, culposa, mas consciente. Ele entende que não controla tudo, mas controla como responde a tudo, e essa resposta molda resultados. É nesse estágio que a identidade começa a se alinhar com aquilo que ainda não existe externamente. A pessoa começa a se comportar como alguém em expansão, mesmo antes da expansão acontecer. Não por fingimento, mas por coerência interna. Ela passa a respeitar o próprio tempo, a investir energia onde há crescimento, a dizer menos sim automático e mais não estratégico, a escolher com mais cuidado onde coloca atenção, emoção e esforço. Esse é um ponto de virada silencioso, porque a partir daqui o destino começa a responder de forma diferente. Pequenas oportunidades surgem, pessoas aparecem, ideias ganham forma. Não como milagres, mas como consequência natural de uma mente mais alinhada. Nada ainda explodiu, nada ainda virou manchete, mas o sistema interno já foi ajustado. E quando o sistema muda, o fluxo muda. Prosperidade não entra em estruturas mentais frágeis. Ela exige base, clareza, direção interna. E essa fase constrói exatamente isso. Quem atravessa esse estágio com paciência percebe algo libertador. Não é mais refém do acaso. Começa a participar conscientemente da própria trajetória. E quando isso acontece, a vida deixa de testar e começa a cooperar. Se este conteúdo tocou algo em você que ainda não sabe explicar, é porque seu processo já começou. No grupo de membros, eu compartilho reflexões mais profundas, conteúdos que não vão ao ar publicamente e caminhos práticos para sustentar essa transformação com clareza e constância. Se sentir que é o momento, você será muito bem-vindo. Quando o invisível começa a tomar forma, existe um momento curioso nesse processo em que nada parece extraordinário, mas tudo começa a funcionar de forma diferente. A pessoa ainda não chegou, ainda não venceu financeiramente, ainda não alcançou o que imagina como prosperidade, mas percebe algo inegável. A vida parou de travar. As coisas deixam de emperrar sem explicação. O fluxo começa a existir. Não um fluxo espetacular, mas um fluxo constante. As decisões ficam mais claras. As dúvidas perdem força. O medo não desaparece, mas deixa de comandar. Esse é o ponto em que o invisível começa a ganhar forma. O que antes era apenas um incômodo interno se transforma em postura. A pessoa passa a se posicionar diferente diante da vida. Não espera mais permissão, não pede validação emocional, não se sabota com justificativas elegantes para continuar parada. Ela age com mais precisão, não porque sabe tudo, mas porque parou de agir no escuro interno. Nesse estágio, algo muito importante acontece.
A mente passa a reconhecer oportunidades que antes simplesmente ignorava. Não porque elas não existiam, mas porque não eram compatíveis com a identidade anterior. A prosperidade não chega como um presente, ela surge como um convite, e só percebe o convite quem já mudou por dentro. É aqui que muitos acham que a sorte mudou, mas não mudou. O observador mudou. O indivíduo começa a atrair conversas diferentes, ideias mais práticas, conexões mais úteis. Passa a ouvir menos promessas vazias e mais perguntas inteligentes. Passa a se interessar por construção, não por fantasia, e isso muda tudo. As decisões financeiras se tornam mais conscientes. O tempo passa a ser tratado como ativo, não como sobra. O foco deixa de ser ansiedade e passa a ser direção. Pequenos hábitos são ajustados. Pequenas escolhas são refinadas. E essas pequenas mudanças começam a se acumular. Não existe explosão, existe acúmulo coerente. É nesse ponto que a prosperidade começa a se tornar visível para quem olha de fora. Alguém comenta que você parece mais confiante. Outro percebe que você fala diferente. Alguém pergunta o que mudou. Mas a verdade é simples. Você parou de lutar contra quem está se tornando. O medo de crescer diminui quando a identidade acompanha o crescimento. A pessoa passa a confiar mais no próprio julgamento. Aprende a esperar menos aprovação e a sustentar mais decisões. Não se explica tanto, não se justifica tanto, não se diminui para caber. E isso cria um campo de estabilidade interna extremamente poderoso. Esse campo sustenta oportunidades maiores, sustenta dinheiro maior, sustenta responsabilidade maior. Porque prosperidade não é apenas receber, é sustentar sem perder o eixo. Aqui, o indivíduo entende algo definitivo. Não foi o dinheiro que mudou sua mente, foi a mente que criou espaço para o dinheiro. E isso não tem volta. A partir desse ponto, mesmo quando surgem desafios, eles não têm mais o mesmo peso. Porque agora existe estrutura interna, existe clareza, existe direção. A prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser um processo em andamento. E quem chega até aqui percebe algo essencial. O início sempre foi invisível, mas nunca foi fraco. Parte extra. O que quase ninguém percebe sobre prosperidade. Pouca gente entende que prosperidade não responde à pressa. Ela responde à consistência interna. Pessoas apressadas querem atalhos externos. Pessoas alinhadas constroem caminhos internos. A diferença parece sutil, mas é total. Quem tenta prosperar sem ajustar a mente, vive ciclos curtos, ganha e perde, sobe e cai, avança e recua, porque não criou base emocional para sustentar crescimento. Já quem passa pelo início invisível cria uma fundação silenciosa. Aprende a lidar com frustração sem desistir. Aprende a esperar sem se acomodar. Aprende a agir sem se desesperar. Essa maturidade não aparece no discurso, aparece no comportamento. A pessoa passa a entender que não precisa convencer ninguém, precisa apenas continuar. Que não precisa provar nada, precisa sustentar. Ela começa a respeitar o próprio processo. E isso gera algo raro, tranquilidade em meio à construção. Nesse estágio, a prosperidade deixa de ser uma obsessão e passa a ser consequência. O foco sai do quanto e vai para o como. O dinheiro passa a seguir decisões bem estruturadas, não emoções instáveis. A mente se torna mais limpa, menos ruído, menos comparação, menos ansiedade. E esse silêncio interno é extremamente produtivo. É nele que surgem ideias sólidas, projetos viáveis, estratégias realistas, caminhos possíveis, não fantasias, mas estruturas. Esse é o verdadeiro diferencial de quem prospera de forma duradoura. Não corre atrás do resultado, constrói o sistema que gera o resultado. Quem entende isso nunca mais volta ao ponto inicial. Porque agora sabe,
Prosperidade começa invisível, cresce silenciosa e se manifesta com naturalidade.